Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas recebereis poder, ou a virtude do Espírito Santo, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que cantamos aqui, cantamos em teu nome, pela oportunidade de nós estarmos aqui, entregarmos o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor. Senhor, nos dirige, abre as nossas mentes, nossos corações, para nós compreendermos, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar a nós. Nós estamos aqui abertos e, acima de tudo, queremos que a sua palavra penetre poderosamente no nosso coração, como a espada mesmo de dois gumes, Senhor Deus, atingindo, Senhor, o profundo, nosso interior e nos transformando, para que nós possamos viver, Senhor, uma fé real, poderosa, do dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, qual é a diferença, e aqui é uma pergunta retórica mesmo, da igreja de Jesus em Atos dos Apóstolos, essa primeira igreja, porque a Bíblia ela traz para nós uma primeira igreja. E qual é essa primeira igreja, a diferença dessa primeira igreja aí para nós hoje? Não deveria haver. Quando nós vamos lendo aqui, os irmãos podem acompanhar aí, Atos capítulo 1, verso 8, e todo esse trecho aqui, os discípulos haviam acabado de presenciar todo aquele processo da obra de Jesus, da morte, da ressurreição de Jesus, cenas para eles marcantes até o momento, né? Nenhum dos discípulos esperavam, e a gente percebe isso pelas reações, a não ser das mulheres ali, esperavam ver o seu mestre ressurreto. E Jesus aparece a eles e dá a eles essa missão, uma missão de fazer algo muito maior, ou de viver aquilo pelo qual eles foram chamados, muito maior do que pescar peixes, pescar homens. Talvez quando Pedro, João, Tiago, talvez quando aqueles irmãos, André, estavam ali na beira do mar, colocando os peixes dentro do barco, eles não imaginavam o que significaria o chamado de Jesus. O que significaria ser pescadores de homens? A proporção em que o evangelho chegaria e o que ele se tornaria, como se tornou o nosso tempo. No entanto, quando nós falamos, e o título que nós colocamos até para essa mensagem, parece um pouco fora de sentido, fora de senso, cristianismo sem sentido. Mas o que a gente quer dizer com isso? Nós estamos falando de um processo em que a nossa fé, a fé cristã, a fé que esses apóstolos promoveram, a fé desses que foram chamados cristãos lá na cidade de Antioquia, a fé dessa igreja que emerge, cresce e se desenvolve, de alguma forma foi se tornando algo com as adições, com as divisões, com as transformações, uma colcha de retalhos que parece que perde o seu sentido na vida diária. Quando nós falamos cristianismo sem sentido, nós não estamos dizendo que a religião e a fé que nós cremos é sem sentido. Muito pelo contrário. Grandes pensadores, grandes homens de Deus e filósofos convertidos ao cristianismo, médicos, advogados que se tornaram pastores nas décadas de 80, 50, no século 19, 18, homens muito intelectuais, entregaram suas vidas a Jesus, creram na mensagem de Jesus, entenderam que a mensagem era, antes de tudo, sobre uma transformação espiritual do coração, mais do que a ideia intelectual que eles carregavam. E eles abraçaram essa fé e creram nisso. Essa religião, portanto, tem muito sentido. O cristianismo tem muito sentido. Então o que a gente quer dizer com cristianismo sem sentido? É o cristianismo que perdeu o tom da prática. É o cristianismo que se configura no prédio, mas se desfigura na rua. É o cristianismo do carregar a Bíblia debaixo do braço, mas falar a mentira no trabalho. É o cristianismo do vestir terno e gravata, mas dentro de casa tratar a sua esposa com desonra, maltratá-la, xingá-la. É o cristianismo
que diz e que está baseado no amor, porque João capítulo 13, verso 35. Nisto, Jesus disse, saberão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Jesus não diz ali que o discípulo é caracterizado por orar muito. Jesus não diz ali que o discípulo é caracterizado porque ele conhece os textos da Bíblia de cor. E quando eu era pequeno eu era muito bom nisso. Eu era embaixador do rei. Então, toda vez que a gente ia para a embaixada do tio Davi, já foi líder de embaixador do rei, né? Conselheiro. E aí, todo dia que a gente ia para a embaixada, nós tínhamos treinamentos, disputas bíblicas, mensageiras do rei. Quem lembra dessa época, irmãos? Mensageiro do rei, embaixador do rei, né? E a gente ia e disputava. Você era mensageira do rei, Samira? Olha só. E a gente disputava e queria ir para a competição, ganhar a competição da igreja. E a gente tinha isso. Mas não é nisso que nós somos conhecidos como discípulos de Jesus. Não é o domínio da Torá, porque o fariseu dominava a Torá. O saduceu dominava a Torá. O escriba, irmãos, copiava a Torá. E ele não copiava uma, ele copiava inúmeras. E segundo se conta da tradição rabínica, é que quando o escriba, ele ia lá copiar os trechos da palavra, da lei, né, da Torá, da lei, ele copiava os textos. O que ele fazia? Se ele errasse, não tinha borracha, não dava para apagar. O que tinha que fazer? Começar de novo. Joga fora, começa de novo. Você entende por que esses homens chegaram para Jesus e falavam com Jesus sobre a lei e queriam testar e provar Jesus? Porque eles dominavam a lei. Eles conheciam muito de Bíblia. Mas faltava algo, Jesus dizia para aqueles homens. Algo que a letra, que a Torá, que a lei não daria. Algo que Jesus disse, eu gosto muito dessa história, que eu tenho lido muito ela, que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, você conhece muito de Bíblia. Nicodemos, você ora bastante. Nicodemos, você é um cara que quando vai para a igreja, você se alinha. Você coloca a melhor roupa, você sabe os hinos de cor, mas falta uma coisa para você. E Jesus parece que percebe em Nicodemos, em João capítulo 3, esse homem que chega perto dele com aquela intenção de provar. Jesus, sabemos que és mestre em Israel e conhece as coisas, porque ninguém pode falar das coisas que o Senhor fala se não fosse enviado de Deus. Parece que Jesus já estava percebendo, Nicodemos, você está querendo falar de Bíblia, você está querendo falar de teologia. Nicodemos, você está querendo disputar a verdade, falar de teorias. Mas eu tenho que te falar uma verdade que não vem de uma teoria. Eu tenho que te falar uma verdade, Nicodemos, que é sobre o seu coração. Você precisa nascer de novo. Esse é o cristianismo com sentido. O cristianismo com sentido não é mais esse cristianismo que, infelizmente, irmãos, se tornaram as nossas igrejas no nosso tempo. Talvez você conheça pessoas que se dizem crentes, muito crentes, mas na hora de bater ponto do trabalho, mente. Mas na hora de contar uma mentirinha, vou contar uma história para vocês. Um dia eu e minha esposa, a gente estava na casa de uns amigos, a gente queria muito... Nossos filhos queriam usar a piscina lá na casa dos amigos, né? E aí, a gente, no nosso condomínio lá mesmo, a gente ainda não tinha acesso ao condomínio. E aí, os nossos amigos, crentes, pastores, viraram para nós e disseram: ah, mas ninguém vê não, só passar por baixo. É a cultura do dar um jeitinho. Mas é tão interessante, irmãos, que muitas vezes essas pessoas estão lá fazendo os seus jejuns, estão subindo montes, estão fazendo promessas, pagando promessas, indo até aparecidas evangélicas, fazendo comissões, fazendo concissões, fazendo toda uma questão, um show religioso, mas o seu coração
nas coisas mínimas da vida diária, não consegue viver a verdade do Evangelho. Porque o Evangelho, irmãos, não é algo que se traduz ou que aparece dentro da parede da igreja no domingo. Mas parece que a gente tornou isso. E é tão interessante que na minha experiência de vida nos últimos anos, onde eu passei a questionar muito isso na minha própria vida, o que eu fui percebendo? Eu encontrava espíritas, kardecistas, eu encontrava umbandistas, e eu via pessoas que me tratavam com mais respeito e carinho do que irmãos evangélicos. Pessoas cordiais, caridosas. Sabe aquela coisa do dia a dia? De falar, com licença. De falar, você precisa de alguma ajuda? Me parece que é bem aquela história de Jesus e o bom samaritano, que Jesus conta sobre o bom samaritano. Que todos os religiosos passaram. Aqueles que desceram do monte, aqueles que tocavam teclado e ministravam louvor, aqueles que pregavam e ensinavam na escola bíblica dominical, todos passaram e viram aquele homem no meio do caminho, porque a sua prioridade era a religião. A sua prioridade era a estrutura do templo. A sua prioridade era tudo isso, todo o artifício. Mas não era amar as pessoas. E Jesus fala, nisto saberão que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Se os batistas forem capazes de amar os assembleianos, se os assembleianos forem capazes de amar os presbiterianos, se os presbiterianos forem capazes de amar os metodistas, se os metodistas forem capazes de amar os da bola de neve. Mas parece que nós entramos numa disputa aonde cada um quer defender uma bandeira, cada um quer defender a sua ideia, o seu conceito, a sua tradição, o seu misticismo, a sua espiritualidade, e nós esquecemos que o que nos vincula uns aos outros é o amor de Jesus, é a paz de Jesus, e que esse é o cristianismo que tem sentido. Porque ele não morre dentro do templo, ele jorra no mundo. A nossa religião virou uma religião aonde as pessoas precisam passar portas e mais portas para acessarem a Cristo. Primeiro tire a sua roupa aqui, porque essa roupa não é apropriada. Agora coloque essa gravata. Agora cante essa música. Agora fale deste jeito. Você agora é um cristão. Você precisa cumprimentar as pessoas com a paz do Senhor. Você precisa mudar tudo isso para que você possa ver Jesus. Mas quando eu olho para as Escrituras, quando Jesus está lá, acabou de passar pelo processo da tentação em Mateus capítulo 4, Jesus sobe para uma montanha. Mateus capítulo 5, ele se assenta, a multidão vem até ele e ele começa: bem-aventurados os pobres de espírito. Em Lucas, se eu não me engano, capítulo 11, não me lembro agora aqui de cabeça, há um texto tão intrigante no primeiro verso, que fala que então os pecadores vinham até Jesus para o ouvi-lo. Mas parece que a mensagem, ou parece que o evangelho que nós pregamos hoje, é um evangelho onde os pecadores não querem se aproximar para ouvir. Aí nós dizemos, porque o nosso evangelho é duro e a porta é estreita. Então o evangelho de Jesus era qual? Que evangelho é esse de Jesus que aproxima pecadores? E que evangelho é esse o nosso que os afasta? Quando nós olhamos para dentro do nosso coração e do nosso interior, de verdade, o que é que a gente vê, irmãos?
Se a gente pega aquele Salmo 139, é um salmo que eu gosto tanto de ler. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando assento, quando me levanto. Esquadrinhas o meu andar, meu deitar. Conhece todos os meus pensamentos. Tal conhecimento é tão grandioso para mim, como porei compreendê-lo? Se eu subo nas maiores alturas, lá tu estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, ali tu estás. Mas parece que no cristianismo sem sentido, o ser testemunha foi substituído por ser religioso, por guardar a lei, por obedecer perfeitamente às normas. E a grande verdade é que quando a gente joga toda essa carga e a gente não abraça a leveza do Evangelho, o jugo suave e leve de Jesus, porque há um jugo, há uma carga, mas ela é leve e suave. Mas a impressão que eu tenho é que quando a gente carrega o peso da lei, o peso da letra, o peso da religiosidade, a gente mesmo não aguenta, aí a gente se desanima da igreja. Não, pastor, estou desanimado. E muitas vezes está desanimado porque está com pecados, situações no coração, tal como Nicodemos, que Jesus olha para ele: você precisa nascer de novo. Mas aí a gente carrega essas situações no coração, e o peso da lei não é suficiente para nos curar. E a gente se sente pesado, a gente se sente triste, a gente se sente desanimado, porque a gente fala: eu não consigo viver esse evangelho. Mas aí vem o apóstolo Paulo e nos fala: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça torna o evangelho leve, de tal modo que quando eu caio, eu não faço como Adão, fico com medo de ser expulso do jardim, conto mentiras, me desanimo, dou um jeito, dou uma fugidinha e no fim eu sou expulso e minha vida acaba. Mas eu faço igual Davi no Salmo 51. Senhor, eu pequei. Em pecado me concebeu minha mãe. O cristianismo sem sentido é esse cristianismo que a gente carrega debaixo do braço, mas não pratica no dia a dia. É esse cristianismo que a gente ora durante 1 hora dentro do quarto, mas não é capaz de orar pelo vizinho, porque ele escuta funk a noite inteira. E isso nos incomoda, porque aquela música com aquelas letras estão fora dos padrões de Deus. Mas quantas vezes eu bati na porta dele, independente daquela música ter tocado de madrugada, e disse: eu vim aqui, está tudo bem. Você precisa. O cristianismo sem sentido é o cristianismo onde a gente já não é mais testemunha. Estes homens aqui neste momento, irmãos, eles estão impactados por uma mensagem. Estes homens nesse momento, eles estão impactados pelo que acabou de acontecer. E esse impacto de Jesus na vida deles, eles viram Jesus ressurreto. Eles não acreditaram, mas eles viram Jesus ressurreto em Lucas capítulo 24. Eles viram ele. E a visão que eles tiveram de Jesus levou eles a uma missão. A visão que eles tiveram de Jesus não os levou assim clausularem numa igreja. A visão que eles tiveram de Jesus levou esses homens a um impulso poderoso de Deus, aonde eles só podiam fazer uma coisa: morrer pelo que eles viram. Mas parece que o evangelho não tem mais esse poder na nossa vida. Parece que o evangelho entrou na nossa rotina, no nosso lavar a louça, no fazer a comida de todo dia, e ele já não é mais transformador. Eu já não sou mais alguém que levanta de manhã e diz: eu vou entrar na reunião do meu trabalho, eu vou entrar num processo de one-on-one, que a gente fala no meu trabalho, num one-on-one de reunião com algum dos meus funcionários, e Senhor, eu quero que o Senhor me dê oportunidades.
de testemunhar. É o cristianismo teórico. É o cristianismo da letra. E nesse cristianismo mata. Essa igreja, irmãos, eles viveram algo tão poderoso de Deus sobre sua vida. Tão poderoso. O ser testemunha era algo tão vivo para eles, que se manifestou na sua vida diária. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Eu gosto muito desse texto. Verso 42 ao 47. Atos 2, 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes, olha isso, perseverando unânimes, eles estavam juntos, estavam próximos uns dos outros. Esse texto é tão bonito, que a gente percebe que não apenas o ser testemunha era uma realidade, mas esse dito de Jesus impactou a vida deles. Impactou de tal forma que, veja, eles perseveravam na doutrina, perseveravam na oração, perseveravam no partir do pão, haviam milagres, sinais. Essa igreja estava vivendo algo poderoso. Vamos continuar. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Mas parece que a gente não tem mais o prazer de vir à igreja e estar junto. O nosso ir à igreja se tornou algo tão individual quanto a selfie. Em tempos antigos, quando a gente ainda revelava a foto, a gente não virava a câmera para nós. A gente sempre pedia alguém para tirar a foto. Sempre tinha mais de uma pessoa participando daquela foto. Mas nos tempos de hoje ficou muito fácil ser individualista. E essa individualidade a gente traz para a fé. E aí a reunião dominical é a reunião individual. Quantos já não, talvez, tenham falado uma frase? Não sei se foi só eu que falei, né? Mas quantos talvez tenham falado uma frase, que é aquela frase assim, né? Ah, eu vim aqui, vim por mim, não estou indo buscar. O que importa não é olhar para o homem. Não é olhar para o homem, estou lá buscando a Deus. E aí busca a Deus. Quantos talvez não falaram isso? Quantas vezes você já não pensou, eu vou lá, assisto o culto e vou sair rapidinho, porque eu já tenho coisa para fazer. É individual. A gente não se prepara para ter comunhão. A gente não se prepara para ter amizade. A gente não se prepara para ter relacionamento. A igreja é um lugar de consumo. Você já pensou que uma fé individual é uma fé do McDonald's? É a fé que a gente passa com a família. É uma fé que a gente passa com a família ali no drive-thru, pega o lanche e vai embora. É uma fé individual, uma fé individualizada. Mas a fé que nós vemos aqui, a fé que nós vemos em Atos capítulo 2, 42 até o 47, é uma fé diferente. É uma fé comunitária. É uma fé onde nós estamos vivendo, onde essa igreja está vivendo e participando. É uma fé onde essa igreja come junto, se alimenta junto, se alegra junto, compartilha os bens. É uma fé de uma igreja que as pessoas estão vendo de fora e elas falam: que comunidade é essa? Você já pensou nisso? A igreja deveria ser o tipo de comunidade
aonde o mundo se espelha e diz: eu não tenho amizades como existem amizades dentro da igreja. Eu não existem famílias como existem famílias dentro da igreja. Não existem alunos, professores, pais, como existem aqueles pais ali. E mesmo que a gente esteja em construção, a gente deveria ser este modelo. Mas nós individualizamos tanto a fé, que nós engordamos de espiritualidade e não compartilhamos esse pão que o outro também precisa comer. A gente precisa se esforçar como pastor para implorar para a igreja evangelizar. Quando na verdade o evangelizar deveria acontecer enquanto eu estou no caminho. Deveria ser óbvio convidar alguém para vir à igreja comigo, convidar um amigo, falar com o vizinho. Deveria ser natural compartilhar no Facebook. Deveria ser muito natural mostrar, falar daquilo que nós estamos experimentando e vivendo. Mas os pastores precisam fazer um esforço enorme para que as pessoas se sintam interessadas. Vamos mexer na estrutura, vamos pintar a parede, vamos colocar uma outra música. Por quê? Porque nós precisamos continuar alimentando um cristianismo sem sentido. Sabe por que essa igreja, irmãos? Eles impactavam tanto aqui, essa sociedade. Sabe por que essa igreja? Porque eles tinham uma consciência. O segredo da consciência dessa igreja estava no seguinte: alguns dizem até aqui, ao ler um texto desse, chegam a algumas conclusões sobre, essa igreja aqui, ela está... É o comunismo, né? Estão compartilhando bens entre eles. Tem gente que diz isso aí. Mas sabe por que essa igreja estava agindo assim? Porque quando eles ficaram sabendo que Jesus tinha ressuscitado e mandado pregar em todas as nações, eles tinham a certeza de que Jesus iria voltar. E se Jesus vai voltar, o que significa a minha casa? O que significa a minha vida? Se Jesus vai voltar e nós vamos para a eternidade, vamos viver a eternidade, o que significa esse mundo terreno? Essa era a consciência dessa igreja. E por ter essa consciência da morte e da ressurreição de Jesus e da esperança da vinda de Jesus, por causa dessa consciência que essa igreja tinha, eles entenderam: nós precisamos sair em missão. Nós precisamos falar de Jesus. Nós precisamos compartilhar a fé. Me parece, irmãos, que nós carecemos tanto de olhar para a morte e ressurreição de Jesus, tiramos tanto Jesus do centro e nos colocamos tanto no centro, que foi isso que tornou o evangelho individual. A gente já não vê mais propósito no ser igreja e estar na igreja, a não ser para nós mesmos. Quando Jesus é o centro do evangelho, quando Jesus é o centro da minha vida, a missão volta a ter prioridade. Porque foi para isso que ele veio. A vinda de Jesus tem a ver com a salvação. A morte de Jesus tem a ver com a salvação. A ressurreição de Jesus tem a ver com a salvação. O envio dos apóstolos tem a ver com a salvação. Cada detalhe da história do evangelho tem a ver com a salvação. Então, quando nós olhamos para o evangelho, quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para a sua morte e para a ressurreição, o resultado inevitável de olhar para Jesus no centro da história humana, de olhar para Jesus no centro da história da nossa vida, é sair em missão. O resultado inevitável de Mateus, aquele dia sentado na coletoria, se eu não me engano, em Mateus capítulo 3, o resultado inevitável era ele se levantar e seguir a Jesus. Era como se o chamado de Jesus fosse irresistível. Era como se Jesus dizer para alguém: vinde, a pessoa disse: vou. É como se a gente não pudesse dizer mais nada. Mas parece que nós perdemos a paixão por Jesus. Nós perdemos o amor por Jesus.
Nós os colocamos no centro, colocamos a nossa tradição no centro, colocamos a nossa espiritualidade, nosso misticismo no centro, a espiritualização das coisas no centro, colocamos a placa da igreja no centro e perdemos a noção da missão. Porque quando a igreja é mais importante, porque quando eu sou mais importante, porque quando a estrutura, a tradição e a religião e o prédio é mais importante, eu passo a fazer manutenção e não missão. Sabe o que é manutenção, irmãos? Depois desse período aqui da igreja, nós vamos ver, muitas coisas vão acontecer em Jerusalém. E obviamente que o apóstolo Paulo vai pregar o evangelho, vai chegar na Espanha, o apóstolo Paulo vai cruzar inúmeros lugares. E não só ele. Quando ele morre, a sua mensagem continua. As suas cartas são enviadas. A igreja continua a se multiplicar. Até o momento que você deve ter aprendido isso em algum momento da sua vida nas aulas de história, que o cristianismo se torna a religião oficial do império. E pensa comigo, irmãos. Quando o cristianismo é a religião oficial do império, para que ser testemunha? Afinal, o império é cristão. Se o império é cristão, todos vão ser convertidos. E era o que acontecia. Quem não fosse convertido, ia morrer. Quem não aceitasse ser batizado, morreria. Muitos judeus foram perseguidos naquele tempo. Isso lá no ano 300 da igreja, até o 400 por aí, 325 para ser mais preciso, o império romano é cristão. O que a gente precisa fazer? Nada. Acabou a missão. Se o império é cristão, se o mundo é cristão, nós vamos fazer o quê? Manutenção. A gente vai fazer congresso, a gente vai fazer nossas escolas, nós vamos nos reunir nas nossas casas, nós vamos ler a Bíblia através de grupos. Afinal, todo o império é cristão, o mundo é cristão, vamos fazer manutenção da nossa fé. Essa igreja do império cristão virou cristandade. E quando a gente fala de cristianismo sem sentido, é disso que nós estamos falando. É a cristandade. É aquela igreja que parou de olhar para Jesus, que Jesus não aparece mais nas mensagens, e é a igreja que abraçou seus ritos, seus processos, seus momentos, suas festas. E Jesus se tornou um tema que é importante, mas não lá fora. Jesus é um tema nosso. Jesus é meu. Vou guardar Jesus para mim e viver o evangelho aqui na minha vida, no meu devocional. O desafio que nós estamos fazendo aqui, irmãos, com essa mensagem, Novo Mundo, Nova Igreja, e eu vou ser sincero para os irmãos, não estava nem no script pregar isso aqui. Mas há um Deus que é muito maior do que aquilo que eu planejo dizer. E esse Deus é que está no controle de todas as coisas, inclusive dessa igreja, em todos os anos de história. E por Ele estar no controle, esse Deus, nesse dia, permitiu com tudo que isso aqui se escalhambasse, para eu dizer para essa igreja, é tempo de voltar para a missão. Não importa os outros, irmãos. Esse é o nosso clamor. Eu e o pastor Davi, enquanto nós conversamos, seja numa padaria tomando caldo, seja na casa dele ou na minha casa, nós estamos o tempo todo lembrando, e foi isso que nos conectou, porque eu disse para ele, pastor Davi, eu não quero mais fazer parte de uma igreja que é rotineira. Eu não quero mais ficar enclausurado dentro de 4 paredes, pregando para crente. Porque crente conhece o evangelho pela palavra, é fortalecido na unidade, na comunhão, na amizade. O que nós queremos é pregar para aqueles que não conhecem a Jesus.
Pode parecer estranho falar isso, né, irmãos? Porque é o óbvio, né? Mas cadê os não crentes? A nossa música é para crente. A nossa liturgia é para crente. A nossa organização é para crente. A nossa oração, nós usamos palavras que nossos amigos não cristãos não entendem. Tem uma música que eu gosto sempre de citar quando eu vou falar sobre essas coisas, que é assim: no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de suas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça. Irmãos, você como cristão acha essa música linda, eu acho ela linda, maravilhosa, porque a gente já vê o tabernáculo, né? A gente vê o tabernáculo. E o não crente, que Deus é esse? É uma galinha? Não é verdade, pastor Mica? Que Deus é esse? Debaixo de suas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, virei prisioneiro? Não é verdade, irmãos, não é verdade. Não estou falando mal da música, né? Não estou falando mal da sua música, tá, querido? Você está assistindo na internet. Mas, irmãos, e aí nós cantamos isso na igreja, Jonatas. Cantamos isso. Deixamos de cantar os hinos que trazem mensagens explícitas de salvação, embora alguns com palavras difíceis, mas o Inário com cantor cristão atualiza. E nós passamos a cantar canções para crente. Nós passamos a montar mensagens para crente. Nós passamos a criar uma experiência de fé na igreja para crente. E aí nós vamos orar. Grandioso e bendito Deus, entramos na tua saudosíssima presença em canções, em ações de graça, celebrando o teu eterno, imensurável, incomensurável amor. Muitas vezes nem nós entendemos. Quando nós falamos de uma igreja, e desta igreja aqui, essa igreja tinha uma coisa na boca, irmãos. Uma única coisa na boca. Elas tinham na boca o evangelho de Jesus e a história que elas viveram em Jerusalém. Os apóstolos só tinham uma mensagem. A mensagem dos apóstolos é: os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam o verbo encarnado de Deus. O Filho de Deus se fez carne. Nós o vimos, nós vivemos com ele, Lomar. Nós andamos com ele, ele morreu e nós tocamos nas suas mãos depois de morto. Esses homens só sabiam falar isso. Aonde o apóstolo Paulo chegava, a mensagem dele, Samira, era virar lá e sentar e falar: olha, Jesus ressuscitou. E aí as pessoas perguntam: mas Paulo, você nem viu essa história? Você perseguia cristão? E Paulo dizia: ele apareceu para mim, eu o vi. E as pessoas, ao ouvirem essa mensagem da boca daqueles homens, a sua fé era movida de tal forma, tão poderosa, tão grandiosa, que elas diziam: nós também cremos no que você está falando e cremos que ele é o Salvador do mundo. Aonde está essa igreja, irmãos? O meu convite para a igreja hoje é: não importa a sua idade, não importa quantos anos você tem, não importa, Rafa, nem você, nem eu, nem a Samira. Descobri esses dias que o pastor tem 60 anos, fiquei assustado, porque eu pareço mais velho que ele. Eu fiquei pensando: pastor Mica, eu quero chegar na idade de vocês com a aparência de vocês. Mas, irmãos, e aí eu falei: não importa a idade. Às vezes nós dizemos assim, e isso eu e o pastor também conversávamos dentro do carro: estou muito velho, estou cansado, não tenho mais força. Pastor Ernesto Onini morreu com 101 anos de idade. Trabalhou, eu vi aquele homem no seminário com raciocínio, né, Davi? Com raciocínio lá fraco, pregando o evangelho.
E aí o Davi falou, como é que foi a expressão que você falou? Que ia morrer, que ia morrer de farda, não de pijama. Porque é assim que nós queremos. Por quê, irmãos? Qual é a nossa diferença para os irmãos? Não há diferença. Poxa, mas pastores, vocês são chamados. Irmãos, Jesus chamou a todos nós. Jesus nos vocacionou. Jesus, esse chamado para os apóstolos, e ser-me-eis testemunhas, é o chamado para você. É o chamado todos os dias para mim. É o chamado que Jesus nos faz essa noite. Você é minha testemunha. Eu chamei você com a sua história, com a sua experiência de fé. Você me encontrou pelo caminho. Replique, conte a sua história. Conte para o seu vizinho, conte para o seu amigo. Encontre oportunidades de estar sentado na mesa com aqueles seus amigos que não me conhecem e seja minha testemunha. Mas para ser testemunha, é preciso receber poder. E acho que está aí o ponto. Esse microfone aqui, a tia Vilma falou tanto que a pilha dele acaba e quando acaba ele grita. Uá! Grita. Uá! Sem pilha, isso aqui não funciona, né, Cris? Funciona. Sem pilha isso aqui está sempre fraco, desanimado, sem som. O som fica fraquinho, mãe. Sabe quando a voz fica baixa? Não tenho voz. Ai, estou cansado. Não consigo ir para a igreja. Sabe o que falta? Poder. Poder. E o poder é resultado de algo. Não é resultado da gente lá, Deus, né? Como os pentecostais, Deus, estou aqui no monte, fazendo propósito durante dias. Poder é resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. E uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida como filho de Deus. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se sou filho de Deus, se conheci a Jesus, se o testemunho de Jesus impactou a minha vida, a cada momento em que eu me coloco diante de Jesus, eu estou em contato com esse Espírito Santo poderoso que já está em mim. Eu já estou com Ele. E a cada contato que eu tenho pela palavra, pela comunhão da igreja, pelas amizades na igreja, a cada momento em que eu oro, a cada momento em que eu ouço a pregação do Evangelho, aquilo me enche e aquilo devia trazer sobre mim energia, poder, vitalidade. Para quê? Para ser testemunha. Mas nós ouvimos milhões de mensagens no YouTube. Milhões de mensagens no WhatsApp. E parece que essas mensagens entram no ouvido e vão pelo outro, e passam pelo outro. Porque a gente continua fraco. A gente continua não sendo testemunha. Mas talvez é porque a gente não está ouvindo a coisa certa. E qual era a mensagem certa que os discípulos haviam acabado de ouvir? A mensagem do Evangelho. Irmãos, nós estamos aqui falando muito sobre o Evangelho, né? O pastor aqui em alguns sermões tem falado o básico, né, de Cristo, da obra do plano de salvação. Na última reunião de culto no lar, foi perguntando, voltando lá no básico. Uma das lições que nós aprendemos aqui nessa série de mensagens está sendo que o Evangelho é Jesus. O Evangelho é Jesus. Viver o Evangelho é viver Jesus. Amar o Evangelho é amar a Jesus. Praticar o Evangelho é praticar Jesus. Negar o Evangelho é negar Jesus. Nós temos trazido Jesus para o centro da mensagem, porque o que nós esperamos é que todos nós como igreja, ao olhar para Jesus, tal como Estevão, Atos capítulo 7, a gente seja energizado e a gente receba tamanho poder que faça a gente viver como uma testemunha lá no lugar onde a gente está. Seja numa escola, num curso técnico, seja numa faculdade, seja num EAD,
seja numa reunião de trabalho, seja enquanto eu for no açougue, seja enquanto eu chegar no mercado. Às vezes, só de eu agir com simpatia com alguém, essa pessoa abre o coração comigo porque ela viu em mim a graça de Deus. Quando alguém vê a graça de Deus, irmãos, já diria a doutrina presbiteriana, a graça de Deus, ela é irresistível. E quando nós vamos como igreja, munidos da graça de Deus, por causa do nosso contato constante com o Evangelho, o nosso cristianismo deixa de ser um cristianismo de manutenção, aonde a gente vive enclausurado num prédio, fazendo a manutenção do nosso evento religioso, da nossa vida religiosa, e ele passa a ser um cristianismo de missão. Senhor, para onde eu vou hoje? Com quem eu vou falar? Como eu devo falar? Como é que eu posso viver Jesus? Como é que eu posso agir como Jesus? Como eu posso ser testemunha? E para quem eu vou ser testemunha? Começa em Jerusalém. Novo mundo, nova igreja, nos faz refletir sobre o nosso papel, vivendo um cristianismo que faça sentido. Começa com a gente reconfigurando esse espaço aqui, ó. Tudo que tiver que ser reconfigurado, para que ele deixe de ser para nós e passe a ser para quem precisa. Eu não estou preocupado com a estrutura para mim. E nem Jesus estava preocupado. Você lembra daquele trecho? Também, que os discípulos estão com Jesus. E aí os discípulos viram para aquela estrutura, para aquele templo de Herodes. E falam, Jesus, que belo templo. Veja, e se eu não me engano eles haviam acabado de sair do templo. Veja essa estrutura, Jesus. Não é lindo o que Herodes fez? Não é lindo ele ter restaurado um pouquinho da nossa história? Olha que palácio. Aí Jesus vira e diz, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava profetizando, é bem verdade. Mas é tão interessante como Jesus desvia o olhar deles do templo e volta o olhar deles, olha, há coisas muito mais importantes acontecendo. E eu quero até ressaltar aqui o que acontece em Atos capítulo 1. Se você voltar um pouquinho no verso 7, olha que interessante. Verso 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? Era a pergunta deles. Qual era a expectativa dessas pessoas? Eles estavam esperando o reino judaico. Eles estavam esperando aquele reino de Davi. Esse povo havia sido massacrado por governos, impostos altíssimos, fome, seca. Você sabe o que é você ter que dar imposto daquilo que você não conseguiu colher direito? Você ter que deixar de comer para pagar o imposto. Altas taxas de comércio. Além disso, os publicanos que cobravam mais, cobravam com juros altíssimos. Todos eles estavam sofrendo terrivelmente ali. E a expectativa deles é, se Jesus morreu e ressuscitou, então nós vamos conseguir agora viver aquele reino da era de Davi e Salomão. Vamos ter um reino judaico. O Império Romano vai cair. As nações não vão mais nos dominar. A Alemanha não vai mais nos amedrontar. Porque vai vir um reino. E esse reino é judeu. Olha a expectativa desses homens. Eu quis citar aqui a Alemanha, né, para a gente conseguir conectar com o que eles estavam vivendo. Eles estavam cansados de sofrer, cansados de serem martirizados, apertados, humilhados por um governo rude, ruim, brutal, que profanou o templo deles, sacrificou um porco no altar deles. Eles, como judeus, não aguentavam mais isso.
E eles perguntam para Jesus: Jesus, quando é que vamos ter um reino judaico agora, já que o Senhor ressuscitou e o Senhor é o Messias? Quando é que a gente vai reerguer o templo, o palácio, e o Senhor vai assumir o trono? E a resposta de Jesus é: não vos compete saber tempos ou épocas que Deus preparou. Não compete para vocês saber o momento certo em que isso vai acontecer, e nem o melhor momento, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olha que interessante. Jesus tira o olhar deles da realidade natural. Ah, Jesus, mas eu quero comer. Ah, Jesus, mas minha vida está ruim. Ah, Jesus, mas tem o corona. Jesus, quando é que o Senhor vai restaurar minha família? Quando é que o Senhor vai mudar minha história? Não vos compete saber tempos ou épocas, mas recebereis poder ao descer sobre vós. O que Jesus está dizendo é: você está pronto para ser testemunha? Você é capaz de desapegar dos seus próprios interesses, dos interesses políticos, da sua história, financeiros, das necessidades individuais e particulares que você tem, para ser minha testemunha? É isso que Jesus nos pergunta com esse texto. Você está mais interessado nas coisas que vão acontecer, que vão te trazer um conforto? Ou você entende a urgência de você ser um promotor do Evangelho e ser uma testemunha para algo muito maior do que uma mudança financeira na sua vida? Talvez esse foi o ímpeto que fez com que Pedro morresse, pregado de cabeça para baixo. Que alguns homens tenham sido cortados ao meio, entregues a leões, torturados. Porque eles não estavam preocupados nem com o momento certo, nem com o oportuno, mas em ser testemunha. Jesus, meu coração está em pedaço. Jesus, eu estou precisando de algo na minha vida, eu preciso hoje, mas eu não me importo com o que eu preciso, porque eu quero ser testemunha. Eu não me importo, Senhor, se a minha conta hoje talvez não tenha todo o dinheiro que eu preciso para pagar tudo que eu tenho. Talvez eu esteja passando uma dificuldade porque um parente meu está numa UTI, numa cama. Mas Jesus, Ele me convida a ser testemunha e a crer. O cristianismo com sentido é um cristianismo onde a gente entende o valor da missão, muito anterior à manutenção que a gente precisa dos nossos interesses ou da nossa religião. Nós estamos convidando você, irmãos, e desafiando mesmo. Acho que essa mensagem aqui hoje foi um desafio a ou você continuar sendo um impostor, e eu também, ou a gente se tornar um missionário. Spurgeon disse isso. Todo cristão ou é missionário, ou ele é um impostor. Porque ser cristão é viver em missão. Cristianismo com sentido é como a Cris fez aqui quando ela chegou. Vou citar esse exemplo, Cris. Que a gente brincou com ela. Cris, vem aqui cantar. Qual a música? Cristianismo com missão. O que a gente faz agora, pastor Davi? Qual vai ser a missão? Vamos sair pelas portas aqui, orando pelas pessoas? Vamos entregar panfleto? Vamos entregar a Bíblia? O que a gente vai fazer? Vamos entregar roupa, agasalho? Vamos? Qual vai ser as próximas etapas? O que a gente precisa fazer? Não, vou contratar uma empreiteira. Não, pastor, a gente pinta. Não, pastor, a gente faz. Não, a gente arregaça as mangas. É para alimentar os missionários. Pastor, vamos chamar os missionários aqui de novo. A gente vai dar um lugar para dormir. A gente vai cuidar. A gente vai amar. Porque isso é cristianismo em missão. Vamos servir. Vamos trabalhar. Vamos fazer. Esse é o nosso convite, irmãos. E é o convite de Jesus, não é? Nada mais do que o convite de Jesus. Jesus não nos chama para uma vida de conforto. Jesus não nos chama para uma vida perfeita. Jesus nos chama para ser testemunha. Jesus nos chama para uma missão. Não para a gente ficar em manutenção, mas para uma missão. Você está pronto para isso? Você, no seu coração, e eu queria pedir para nesse momento, para que você curvasse sua cabeça, fechasse os seus olhos e
colocasse isso de verdade no seu coração. Você está pronto para uma missão? Você está pronto para ouvir a voz de Jesus te chamando, dizendo: filho, seja minha testemunha na sua casa. Seja minha testemunha para os seus filhos. Seja minha testemunha para os seus amigos do trabalho. Seja minha testemunha para o seu marido. Seja minha testemunha para a sua esposa. Seja minha testemunha, Jesus diz para nós. Seja minha testemunha na sua rua, no seu prédio, na sua casa. Seja testemunha primeiro dentro do seu lar. Muitas coisas que eu vivi na minha vida foi porque eu me preocupei demais com a igreja e deixei de me preocupar com o meu lar. E então Jesus me deixou perder meu lar, para que eu aprendesse que a primeira igreja, a igreja que eu deveria pastorear, estava ali. O chamado de Jesus para nós é que nós sejamos testemunhas lá no lugar onde nós estamos. E que a partir dali, a gente anuncie esse evangelho transformador. Primeiro para os nossos. Primeiro no nosso casamento. Primeiro para os nossos filhos, para o irmão. E então a gente começa a ir para fora, Samaria. E a gente anuncia para os vizinhos, para os amigos. E então a gente vira para a cidade. E anuncia na cidade. Senhor Jesus, é isso que nós precisamos.